E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula de Geografia e hoje nós iremos continuar falando sobre esses conceitos que são muito importantes para o estudo da geografia e conceitos esses que a gente muito comumente confunde seus significados. Conceitos aí de Estado, nação, território, país, povo e governo, certo? Então, na aula anterior vocês já fizeram uma pesquisa sobre esses conceitos e hoje nós iremos aprofundar mais um pouquinho nossos conhecimentos sobre eles, certo? Vou tentar ser o mais sucinto possível para o vídeo não ficar tão longo. Então, o primeiro conceito que nós iremos tratar é o conceito de Estado, certo? Então, a palavra Estado vem do latim status, que significa estado, posição, ordem ou condição. Então, essa palavra Estado, quando ela é escrita com a letra E maiúscula, como vocês estão vendo aí no slide, ela corresponde à organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade, ok? Então, quando ela é escrita com essa letra E maiúscula, Estado se refere a isso, se refere à organização que administra juridicamente e politicamente uma determinada sociedade em seu território, certo? Então, é quem administra ali o território, é quem cria as normas e as regras para que haja uma boa convivência da sociedade que habita aquele território, ok? Então, Estado, quando escrito com essa letra E maiúscula, se refere a isso, ok? E quando ele é escrito com a letra E minúscula, se refere à divisão política administrativa de alguns países, como o Brasil, por exemplo. O Brasil, as uniões federativas recebem o nome de estados. Então a gente tem aí o estado de São Paulo, o estado da Bahia, do Rio de Janeiro, certo? Mas nesse caso é o estado escrito com a letra E minúscula, ok? Agora, quando a gente se refere à organização que administra ali uma determinada sociedade, que administra uma determinada sociedade politicamente e juridicamente, nós estamos nos referindo aí aos estados como o estado brasileiro, o estado boliviano, o estado argentino, certo? E nesse caso é o estado com a letra E maiúscula, ok? E tal organização, esse estado, ele tem soberania sobre o território nacional, ou seja, sobre o território ali ocupado por aquela sociedade, ele tem soberania interna, ou seja, dentro daquele território é o Estado que dita as regras, é o Estado que manda, ok? E tem uma independência com relação à ordem internacional, ou seja, os países, os demais estados não podem interferir nas ordens tomadas dentro ali do território administrado por aquele estado, certo? Então, vamos seguindo. O próximo conceito é o conceito de país. A palavra país vem do francês pais, que por sua vez vem do latim pagenes de pague, que significa pequeno povoado, aldeia, indica o território de uma aldeia. Então, país é um dos conceitos mais fáceis da gente identificar. Por quê? Porque país ele se refere ao território de um estado. Então, falou para país, nós estamos falando do território de um determinado estado, certo? É muito comum a gente utilizar estado e país como sinônimo, só que eles possuem suas diferenças. Por quê? Porque país, como eu disse, se refere ao território. Estado não, estado se refere à organização que administra aquele território. Perceberam a diferença? Então, há essa diferença. Então, país e estado não são sinônimos e não utilizem como sinônimos. Seguindo, nação. A palavra nação vem do latim natio, de natus, que significa nascido. Assim, nação, a gente pode entender por nação que nação é um agrupamento social, é um grupo de indivíduos que estão unidos por um passado histórico comum, ou seja, que possui uma história comum, um passado histórico comum, e que esse passado histórico comum deu origem a uma identidade cultural, certo? Então, os integrantes de uma nação, eles possuem em comum
características como língua, como costumes, como religião, como tradições, como crenças, valores, certo? Então, nação é isso. Nação é um grupo de indivíduos que possuem aí um passado histórico comum. E esse passado histórico comum deu origem a essa identidade cultural. É quando esse grupo de indivíduos que possuem esse passado histórico comum, que possuem essa identidade cultural, eles se organizam politicamente. Aliás, eles ocupam um território e se organizam politicamente, eles dão origem a um estado ou a um estado-nação, certo? Mas isso sempre acontece? Não, isso nem sempre acontece. Nós temos aí alguns exemplos de estados que possuem aí mais de uma nação. Nesse caso, algumas das nações que estão dentro ali daquele território administrado por aquele estado, eles não possuem uma identidade completa com o estado, certo? Então, para ficar mais claro, vamos usar um exemplo. O Canadá, por exemplo. O Canadá, ele possui ali um grupo de habitantes que são descendentes de franceses, um grupo de habitantes que são descendentes de indígenas e um grupo de habitantes que são descendentes de ingleses. Cada um desses ocupando uma parte do território, certo? Então, são três nações diferentes. Por quê? Porque eles possuem um passado histórico diferente e eles têm uma identidade cultural. Dessa forma, eles têm também uma identidade cultural diferente, certo? Ou seja, os costumes, a língua falada, as religiões de cada uma dessas nações que ocupam o território canadense são diferentes, ok? Os descendentes de franceses mesmo, por exemplo, eles vêm lutando há muito tempo para se emanciparem. Eles moram ali na província de Quebec, no Canadá, e eles há muito tempo vêm lutando para separar para tornar essa província de Quebec um estado, ou seja, se organizar ali para que eles tenham soberania sobre aquela parte do território que eles ocupam, certo? Mas eles não conseguiram até hoje. Por que eles não conseguiram? Porque muitos da população não querem que Quebec se emancipe do Canadá e alguns outros estados também não reconhecem isso, não querem isso também, certo? E para acontecer essa emancipação, a maior parte da população tem que desejar isso e tem que ser reconhecido também pelos outros estados, certo? Então aí o Canadá é um exemplo de um estado que possui mais de uma nação, certo? Onde a nação francesa, a nação ali dos descendentes de franceses que habitam o território de Quebec não tem uma identidade com o estado canadense. Então vamos